alegria imensa receber esse público seleto aqui. Realmente audiência de extrema qualidade. Vamos iniciar, então, cantando o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara, largada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria
Muito bem. Nós queremos agradecer, e estão presentes aqui conosco, nos prestigiando, nossos ex-presidentes, Dilson Dalpiaz, obrigado pela presença, senhor Geraldo Cacheta está ali, muito obrigado, senhor Geraldo, Rosalina Cardoso, está ali a Rosa, muito obrigado. Também está presente aqui os vereadores Cristiano Caporeso e a Gláucia da Saúde, agradecemos a presença. Temos também conosco aqui deputados federais, além da Carla Zambelli, que é deputada federal, o Cabo Júlio, na verdade o Cabo Júlio acho que nasceu aqui em Patos de Minas, mora em Contagem, não é isso? É de BH mesmo? Não pode trazer para Patos, não? Tá. Muito bem, Cabo, obrigado. Temos aqui também nos prestigiando o Maurício. Maurício foi jogador de voleibol, né? Ex-atleta, defendeu a nossa seleção brasileira. Obrigado, viu, Maurício, pela presença, acompanhado aqui do Tiago Fernandes. Muito obrigado. O João Hélio Salgado, cadê o João Hélio? João Hélio está lá atrás. João Hélio é amigo da casa, né? O João morou aqui em Uberlândia e por isso a estreita relação da Carla Zambelli com Uberlândia. João Hélio foi diretor da casa, foi diretor executivo da casa. João, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo que você fez por Uberlândia, tudo que você fez pela nossa associação comercial. Temos um carinho enorme pela sua história aqui. Nós estamos aqui para ouvir hoje a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é deputada federal por São Paulo, filiada ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A Carla é nascida em Ribeirão Preto, foi uma das fundadoras do movimento Nas Ruas, que defendeu fortemente o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela foi eleita deputada federal em 2018, com mais de 76 mil votos, tem antiga e fraterna ligação com a cidade de Uberlândia. Como já dissemos, ela é filha do João Hélio, que é ex-diretor da nossa casa aqui. Ele é formado em arquitetura pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Também tem formação em planejamento estratégico e empresarial. A Carla é uma daquelas pessoas, viu, Carla, que não passa desapercebido em lugar nenhum que você está. Brilha como o sol. Então vem brilhar aqui, vem para conversar com a gente um pouquinho, vamos receber com carinho a Carla. Bom dia. Ô Paulo, faz uma gentileza para mim. Só abre para mim aqui. Como é que a política pode afetar mais do que os seus negócios, a sua vida? Vocês perceberam que durante muitos e muitos anos a gente ficou completamente apagado? A verdade é que lá em 64 houve a Marcha da Família. Alguns de nós aqui não haviam nascido ainda. Outros eram muito jovens. Talvez alguém foi na Marcha da Família aqui? Na Marcha pela Família lá em 64? Eu acho que 64 foi a última vez, antes do período que eu vou contar um pouco, que a gente realmente pensou em política. Foi a última vez que a gente pediu para pensar em política. Depois de 64, só a esquerda pensou. Só a esquerda atuou. Só a esquerda pensou em colocar professores nas universidades, professores nas escolas, advogados na OAB, padres na CNBB, jornalistas nos meios de comunicação, promotores e desembargadores, promotores e procuradores no Ministério Público. Quem tem problema com o Ministério Público do Trabalho? Já teve. Não levanta a mão não, porque Dilson faz assim, ó. Não, a gente fica até com medo. Se eu falar aqui, pode ser que eu tenha represália. Não é assim que a gente pensa? Eu conheço, por exemplo, agropecuaristas, fazenda, etc., que ele deu uma casa para cada um dos seus funcionários. O Ministério Público do Trabalho foi lá, mediu o espaço entre a cama e a parede. O espaço da minha cama entre minha parede, dá para passar eu malemar. De vez em quando eu dou aquela topada no dedinho, sabe? Mas aí, na casa do funcionário daquela pessoa, não podia. Tinha que ter um espaço de, sei lá quantos metros, né? 1 metro e tralalá. Multaram ele por causa do espaço entre a cama e a parede.
É assim que está acontecendo hoje em dia, e a gente abandonou. A gente achava que ir lá de 2 em 2 anos, votar, vez para vereador e prefeito, e vez para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente, votamos lá, está certo. E quantas vezes a gente não pegou aquele papelzinho do chão, que a gente não tinha o número de ninguém para votar, só para votar? Quer dizer, quem jogava... E eu fiz isso, tá? Meia culpa é minha máxima culpa. A gente fazia isso porque não ligava, tanto faz. Mas sabe por quê? Porque a gente estava pagando nossos impostos, a gente estava educando nossos filhos, a gente estava estudando, a gente estava se formando, a gente estava se ferrando, na verdade. Enquanto a esquerda estava toda organizada. E aí, de repente, em 2011, a gente monta um movimento nas ruas porque a gente é contra a corrupção, não aguenta mais pagar tanto imposto e se lascar tanto para ter tão pouco retorno. De 2011 até 2015, foi um período que a gente lutou contra a corrupção, mas não falava fora PT. Em 2015, quando ela ganhou em 2014, eu falei, não dá. Não é possível que essa mulher vai ganhar de novo, vai continuar aí envergonhando a gente. Aí eu entro com o primeiro pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Ainda pela culpa de Passadina, não era nem as pedaladas ainda. Vocês acham que fica bom você apagar essa luz aqui? Que está uma luz forte no meu olho. Apaga aí para mim, por favor, vê se dá para fazer. E aí a gente entra com o pedido de impeachment da Dilma de 2015 para cá, a gente acordou um pouco mais. Carla, mas e 2013? 2013 não foi a gente que acordou. Quem que acordou foi a esquerda, falando dos 20 centavos. Aí a gente começou a ficar revoltado com a situação de gastarem tanto dinheiro com a Copa das Confederações. Acho que ficou muito escuro, né? Muito escuro? Ou tá bom? Ah, legal, pronto. Ficou bom? Sim ou não? Então tá. Aí, então não tá me vendo, então vocês querem me ver? Então acende ali. Pronto. E aí, eu vou tomar bastante água, não estou de ressaca não, eu estou com pré-diabetes, tá? 2013, a gente também foi para as ruas. Alguém que foi? 2013? Legal, vocês já começaram a acordar. A gente estava revoltado, né, com aqueles estádios gigantescos e estádios maravilhosos e hospitais pobres, né? E a gente acordou ali, mas já dormiu de novo. 2014, se a gente deixou a Dilma ganhar, se não aconteceu fraude, né? A gente deixou ela ganhar, significa que a gente dormiu de novo. Aí a mulher ganha, começa a falar de estocar vento, a gente fala, Jesus, Maria e José, o que a gente foi fazer? Começamos a lutar pelo impeachment. Aí, quem saiu nas ruas pelo impeachment em 2015, 2016? Ainda pouca gente, hein? Ou seja, a gente demorou. Não, é que o pessoal também... Quem que saiu na rua, gente? Levanta a mão se saiu ou não. Algumas pessoas não saíram. Mas, assim, já a grande maioria... Opa, não posso ficar aqui. Aí, de repente, chega Jair Bolsonaro e a gente começa a enxergar nele a imagem daquilo que a gente queria para um político. E eu diria que o que mais encantou as pessoas naquele momento foi que o Bolsonaro não falava bonitinho, igual o Alckmin, igual o Fernando Henrique, né? Aquela coisinha assim. Não, a gente começou a falar assim, pô, esse cara fala a verdade, fala palavrão, mas fala a verdade. Vocês pensaram isso? Ou foi outra coisa que encantou? Teve a questão de não ter nenhum caso de corrupção em 28 anos. Né? Então, poxa, esse cara é diferenciado. Esse cara vai lutar contra o sistema. Aí Bolsonaro ganha. A gente estava organizado para ter um presidente da República conservador e a gente poder apoiar igual o PT apoiava o Lula e a Dilma? Não estávamos. E aí a gente enfrentou muitas e muitas batalhas, um pouco porque a gente estava desorganizado, outro pouco porque nós somos idealistas e, como idealistas, a gente não tem sede de poder, a gente tem sede de justiça. É diferente. E aí a gente sofreu muito durante esses 3 anos e pouco. Começou a vir a galope o autoritarismo do STF, aquela bagunça da esquerda. Só que também, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista, que foi sensacional para os negócios de muitas pessoas, a gente tem que relembrar isso, também enxugou ali aquela ruma de dinheiro que ia para os sindicatos e que fazia toda aquela
patrocínio, né, das ações horrorosas que a gente tinha. Mas eles não silenciaram, eles estão aí. Cada hora aparece uma coisa. Mas eles se profissionalizaram. Então, a cada coisa que a gente aprova, né, Cabo Júnior, lá na Câmara, vem o saltitante e vai lá pedir para o Alexandre de Moraes para poder desfazer, né? Quer dizer, 594 parlamentares aprovam um negócio e um parlamentar vai ao STF e derruba. Ou derruba ou empaca, principalmente quando é pró-negócios, quando é pró-empresas, quando é pró-família, quando é pró-liberdade. Ou quando a gente consegue eventualmente derrubar alguma coisa que eles queriam que aprovasse, porque ia beneficiar os amigos do rei. Então, vamos lá. Essa é uma pequena introdução que eu queria fazer para vocês, para a gente poder se situar no momento que a gente está. E aí eu vou voltar no começo da palestra, que eu devia ter falado no começo. Eu sou meio ruim de cerimonial. Queria agradecer muito, 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 muito o Paulo e o Humberto, Paulo, presidente da Silb. Cadê o Paulo? Ah, está aqui. O Paulo e o Humberto por terem me trazido na cidade que eu mais morei na minha vida. Eu já morei em 20 cidades. 21 com Brasília. 20 com Brasília. Em 26 casas diferentes. Né, pai? Papai mudava muito. Aí eu aprendi a ser nômade e virei nômade também. Então, mas eu tive uma história em Uberlândia de 14 anos. Né? Foi o lugar que eu mais morei, foi aqui. E aí, olha só que legal que eu achei ontem. Sou eu aqui na FGV, na Top Eventos, que fica aqui atrás, né? E aqui foi numa festa dada pela Silb, evento social uberlandense. Gente, o tempo fez bem para mim, eu acho. Não está estranha aquela foto ali? Cara de bolacha? É que está tão velha a foto que não dá para ver o tanto que eu estou feia ali. Mas, enfim. Então, direto do túnel do tempo, eu voltei às minhas origens aqui. Queria agradecer os dois por terem me trazido, porque é um grande prazer estar aqui sempre. Tenho muito carinho por essa cidade. E aí queria agradecer a presença do meu amigo, Júnior Amaral, colega de bancada, que sempre está ali para ajudar. A gente apresentou ontem o PL da anistia. Quando a gente ficou sabendo que o Daniel foi condenado, dia 20, dia 21 de manhã, eu dei entrevista na Jovem Pan e falei que apresentaria um PL para anistiar o Daniel Silveira. Aí veio a graça à noite, né, à tardinha ali. Aí a gente pensou assim, vamos melhorar esse PL, né, tio Rama? Manda um abraço de tia Zezé, tá? Aí veio o pessoal conversando ali. Só antes. O PL do Daniel Silveira, a gente conseguiu 81 deputados para serem autores desse PL, para anistiar o Daniel. Porque muitos, inclusive, estavam com peso na consciência, até a Magna Mofato, que foi relatora, né, Júnior, da prisão dele, da manutenção da prisão, também voltou atrás e queria anistiar o Daniel. Ou seja, olha que bacana o movimento que se criou, porque eles viram que erraram lá atrás na manutenção da prisão do Daniel e depois tentaram corrigir isso daí, tentando votar aquela sustação da ação penal, não deu certo, né, Júnior? A gente ficou até de madrugada com o Daniel quando tentaram recolocar a tornozeleira dele e tivemos que acabar, enfim, repensando tudo isso, né? Com a condenação dele, vários perceberam o seguinte, uma hora a água vai bater na minha bunda. Eles foram legais? Alguns sim. Outros pensaram, é melhor eu salvar o Daniel, que depois o próximo pode ser eu. Corporativismo. Mas, finalmente, um corporativismo para salvar alguma coisa boa. Né? Aí vem o presidente da graça. Todos os indultos presidenciais da história foram para tentar fazer indulto de bandidos. César Battisti matou pessoas, estuprou menina de 12 anos e foi indultado pelo Lula. Aí vem Barroso e defende o indulto. Foi o advogado do César Battisti. Ele é a primeira pessoa que não pode nem sequer pensar em falar do indulto do presidente. Mas existe uma grande diferença entre dar indulto para pedófilo, estuprador, assassino, traficante de drogas e dar para o Daniel Silveira. Olha a diferença. Mas vamos lá. Aí a gente falou assim, vamos mudar o PL, vamos deixar ele mais amplo. Porque as pessoas começaram a falar, tá bom, o Daniel foi solto, porque o brasileiro é sempre assim, né? O Daniel foi solto. Mas e o Roberto Jefferson? E o Zé Trovão? E os outros? Vão ficar abandonados pelo caminho? Aí, conversando com alguns colegas, entre eles o Júnior, vamos aumentar o PL? Vamos colocar um projeto de lei
para anistiar as pessoas que foram injustiçadas pelo esse autoritarismo do STF, e aí a gente aumentou para crimes de opinião, ou seja, o PL basicamente é assim: as pessoas que viraram réu ou estão sendo acusadas de crimes de opinião ou tiveram suas liberdades constitucionais cerceadas, né, que é liberdade de expressão, liberdade, direito de ir e vir e tal, essas pessoas vão ser anistiadas desde que o fato tenha ocorrido de 1º de janeiro de 2019 a 22 de abril de 2022, nesse período aqui do governo Bolsonaro, que foi quando a sanha começou, né? A sanha do autoritarismo. E aí você vê, quando a gente fala de liberdade de expressão, eu me lembro muito do Maurício. O Maurício, quando colocou o beijo gay do desenho do Super-Homem, foi cancelado. Tentaram cancelar, né? E ele é um dos bons exemplos que, quando a direita se une, a gente consegue ajudar. De 140 mil seguidores, ele foi para 2 milhões e tralalá em poucos dias, em, sei lá, uma semana. E aí você vê que o povo brasileiro é conservador. A gente não tem problema nenhum com o homossexual, mas não venham querer mexer com as nossas crianças. E essa frase é do presidente Bolsonaro. E foi um dos motivos pelo qual ele virou presidente. Ninguém quer ver nossos filhos sendo sexualizados antes da época, antes do período. Que isso deve acontecer naturalmente. E se existe alguma orientação, tem que ser dada pelos pais. Os filhos não são do Estado, os filhos são nossos. E aí vem o Maurício e defende isso, com unhas e dentes. Perde emprego, porque perdeu o patrocínio, o clube foi obrigado a dispensar. E aí, conversando com ele, eu falei: Maurício, bicho, você tem que entrar para a política. Já passou, agora é política. E ele hoje é pré-candidato a deputado federal. E espero de verdade que você seja eleito, junto com meu amigo Cabo Júnior Amaral, que a gente possa fazer uns trabalhos sensacionais. Aí quero ver alguém mexer com a gente, com o seu tamanho lá. Quero ver, mexe com a gente. E aí, o Cabo Júnior assinou junto comigo, ele, mais 68 deputados, um total de 70 deputados. Demos entrada ontem no PL de anistia. Primeira vez na história que tanto deputado assina junto uma autoria de um projeto, para esse tipo de fim, principalmente. Então, assim, a reação a favor da liberdade de expressão começou. Aí tem alguns slides aqui, que vocês quiserem eu até faço, porque a gente fez uma apresentação assim, mais formal, mas conversando com vocês ali fora, eu acho que vocês estão mais a fim de ouvir o bastidor e, de repente, começar a fazer umas perguntas, né, do que outra coisa. Qual o problema da política? É que todos os políticos, todos, tá? Tinha, assim, raras exceções como o Bolsonaro, mas a grande esmagadora maioria, Paulo, entrava na política para se servir do poder e não para servir ao próximo. O Dr. Ives me falou isso em 2012. Dr. Ives Gandra Martins me deu um livro que chama Teoria do Poder e falou: Carla, o grande problema do poder é que as pessoas mudam quando entram lá dentro. E a gente tem diversos casos aí, o Witzel, a Peppa Pig, que eu não falo o nome dela, o Frota, o Kim Kataguiri. O Kim foi uma decepção para a gente. Menino inteligente, de repente conhece o poder, bum. Se cerca de puxa-saco, aí fica assim. É raro você ver uma pessoa que entrou e que teve um boom, porque às vezes a pessoa entra e não cresce tanto na política, né? Continua ali, naquele mesmo ciclo dele. Mas se ele tiver um boom, gente, em geral, a pessoa perde o disjuntor acho que dá um pipoco. Então, o grande problema da política é quando você vê pessoas que estão se servindo do poder. A gente estava conversando ali fora, né, vereadora? Que a gente tem que ter missão, né, Caporeso? Eu acho que vocês dois, eu conheço mais você, né? Você entrou como uma missão. Então, é diferente quando você está na política por missão. E aí eu digo para vocês, se tiver alguém aqui interessado em entrar para a política, saibam de duas coisas. Você vai se arrepender? Estou brincando. Você vai se lascar todo. Você não vai enriquecer, a não ser que você roube. Muito pelo contrário, você vai empobrecer. Eu empobreci demais depois que eu entrei para a política. Trabalhava como gerente de projetos da terceira maior empresa do mundo, tinha tudo pago, bônus, não sei o quê, comissão de vendas quando eu vendia projeto. Hoje é aquilo ali, né? E pagando o processo, e pagando
Você também é processado bastante, né, Júnior? Danos morais, é advogado, aí você quer recorrer, custas processuais. É um troço fora do normal que a gente passa. Então, a gente tem que ter essa percepção de que se você for entrar para a política, você não vai enriquecer e é para servir. E a segunda coisa, só entre na política se for uma missão. Se você sentir que é missão, que bate no seu coração e fala, nossa, eu quero fazer isso. E de preferência, se essa missão, ela atinge a sua vida pessoal, familiar. Se isso for sua motivação, eu quero deixar um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, ou ainda que eu não tenha filho, para o filho do próximo. Se essa for a sua missão, entre. Se isso bater no seu coração, entre. Porque a gente precisa de gente boa lá dentro. Quanto tempo a gente falava assim, ó, futebol e política não se discute, religião também, né? Por que dizia isso? Para você não querer gostar de política. Para você ter... não, política não, gente, não vamos falar de política. Quanto menos a gente falasse de política, é melhor para eles. E política é sujo. Todo mundo que tenta entrar na política é sujo. Vocês ouviam isso? Eu ouvia pra caramba. E aí, Humberto, a gente vê o seguinte, que se a gente não gostar de política, a gente vai deixar para outra pessoa administrar o Estado que deveria servir ao brasileiro. E aí dá nisso. Isso aqui eu vou passar, mas basicamente para dizer o seguinte, não tem como você falar em regras, né? Economia vem do grego, oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei ou ordem. Então você vê que economia, ela basicamente é o sustentáculo para ter uma política de qualidade, de lei e de ordem, para a sua casa ficar organizada. Aí, voltando um pouco para o Estado, né? Gente, em 1723, o Adam Smith já falava do laissez-faire, né? Deixe fazer. Ele diz o seguinte, Estado, não atrapalhe a vida do povo, não, que agora é o que o Bolsonaro fala, né? Então, você vê, ó, Adam Smith, em 1723, já tinha uma ideia de Estado enxuto. O que deveria ter no Estado? 3 coisas. Segurança, relações internacionais, ele dizia também, né, aquelas relações entre países e tal. E você tinha, olha lá, defesa nacional, né, que é a segurança pública local, defesa nacional é aquele relacionamento com outros países, defesa nacional no sentido de guerra, que naquela época era e infraestrutura. Gente, aí você fala assim, Carla, mas e saúde e educação? Por que precisa ser público? Vamos lá. Os vereadores aqui, Caporeso e Gláucia. Você fala assim, Carla, mas está falando que saúde tem que ser privatizado? Sim. Educação também? Sim. Vamos lá. Quem aqui tem funcionário em casa? Algumas pessoas. Essa funcionária de vocês tem filhos? Muito provavelmente. O que seria dessa funcionária sua se ela estudasse no mesmo colégio que o seu filho? Cíntia. Teria igualdade de oportunidade na vida. Mas como que ele estudaria no mesmo colégio? Se todos os colégios fossem privados, a filha da sua empregada teria um voucher para ela estudar na mesma escola que seu filho, se ela morar com você, por exemplo. Mas isso é possível? É, e fica mais barato. Existem estudos que o custo de uma escola pública, né, com concursado, todo o custo, juntando todo o custo, é 20% mais alto do que se você pagar uma escola privada, com uma qualidade muito superior. Porque foi esse o tempo em que Bueno Brandão, por exemplo, onde eu estudei, escola pública, ainda existe Bueno Brandão? Era bom. E tem um detalhe, a gente queria entrar no museu, né? Que o museu era o melhor. Acabei entrando no Bueno Brandão porque era do lado de casa, né, pai? Então, assim, ali naquela época era bom. Hoje em dia, gente, eu ouso dizer, sem conhecer, que esses lugares são antros de formação para tráfico de droga, para ir para... Entendeu? É mais ou menos isso. Então, por que a gente vai insistir em escola pública? O certo seria, vereadores, tentar o máximo possível ir migrando para escolas particulares, voucher. Estados Unidos é assim, em vários lugares. Porque Estados Unidos é diferente porque cada estado define a sua política, né? Nos estados mais liberais, são voucher. Saúde é a mesma coisa. Quem aqui tem plano de saúde? Tem alguém que não tem plano de saúde? Você gostaria de ter?
Talvez não tenha porque não tem o recurso para poder pagar o plano. É assim que funciona. A gente tem plano de saúde porque o saúde privada é melhor que a pública. Melhorou muito, viu? Porque eu ando muito em Santa Casa e eu faço questão de, quando eu preciso de alguma coisa, por exemplo, Patos de Minas, eu passei mal lá, fui para Santa Casa, para tentar ver como é que é a Santa Casa. Sensacional o atendimento. Então, assim, porque deu caiu a pandemia, as pessoas estão precisando menos de saúde. Mas é muito melhor você ter hospitais privados, e a pessoa que precisar vai no hospital privado. Se ela não tiver condições de pagar o hospital privado, o plano de saúde, etc., e conseguir provar isso, o Estado vai lá e paga. Simples. Diminuir, enxugar, simplificar. Olha como é que isso deixaria de pesar nas suas costas, Humberto, em termos de impostos. Redução de impostos. Você reduz seu imposto, gasta um pouquinho mais para poder pagar saúde, por exemplo, que não vai ser mais privado, mas reduzir o imposto. Agora, isso precisa de muitos anos para acontecer, não é do dia para a noite. Aí, de repente, vem Bolsonaro, uma pandemia do fecha tudo. Aqui teve fecha tudo, não? Fecha tudo, a economia a gente vê depois. Olha aí o que está acontecendo. Gente, é óbvio que ia aumentar o preço das coisas, é óbvio. Teve muita coisa que ficou desabastecido. Fertilizante, desabasteceu uma série de coisas da agricultura, a agricultura ficou mais cara, lei da oferta e da demanda. Lei de mercado. É natural crescer o valor, o preço das coisas, se você tem uma escassez de produtos. Aí vem o presidente Bolsonaro e fala, não tem que fechar tudo. Vamos manter a economia aberta, a gente tem que ver economia com saúde ao mesmo tempo. Ninguém escutou, o Bolsonaro era o maluco da história. Aí ele falava, não deixe em casa porque as pessoas vão ter depressão. Segunda causa morte dos adolescentes hoje é suicídio. Tem muito adolescente que está se cortando, se ferindo, porque está depressivo. É o anúncio do suicídio. E, gente, não é pouco, tá? Não é pouco. Aí tem alguns números do governo, né? Mas você fala assim, Carla, mas o governo de direita tem que ser social? Tem. Tem. Só que o conservador, gente, nós somos diferentes, tá? A gente não tem uma coisa assim, por exemplo, auxílio emergencial. Carla, você é favorável ao auxílio emergencial? Não. Desde que seja no momento em que as pessoas precisem, não vão morrer de fome. Então, pontualmente, o conservador diz assim, naquele momento, o auxílio emergencial é importante. Você é a favor de invasão de terra? Não. Mas então, você freia a invasão de terra. Só aconteceram 2 invasões no governo Bolsonaro. Vocês lembram que invasão de terra era um troço recorrente no Brasil? De repente, 2 invasões e mal sucedidas. Não teve terra invadida no governo Bolsonaro. Então, você primeiro coloca segurança jurídica e segurança pública também. Arma o cidadão do campo. Dá porte estendido para ele, posse estendida para ele poder usar na propriedade dele toda. O cara fala assim, não, peraí. O bandido, o invasor, ele pensa assim, Paulo, deixa eu pensar se eu vou entrar nesse condomínio aqui de casa chique. Aí ele tem uma estatística de que 5% das pessoas têm arma em casa. Vale a pena, não vale, Adriana? O custo, de repente, compensa, né? Custo-benefício do roubo. E agora, e se for 50? Aí ele fala, peraí, de cada 2, uma tem? Eu não sei se eu vou, não. Chegar na casa do Humberto, vai levar bala. Então, assim, não, Humberto? É isso aí. Então, assim, a coisa mudou. Aí a invasão diminuiu. Só que as pessoas que já invadiram a terra e estão lá há 30 anos, gente, resolve essa situação. Então, até o final do ano, a gente vai ter 400 mil títulos entregues a essas pessoas. O que a gente fez com essas famílias? Deu autonomia para ela. A terra é sua, e tem um detalhe. Ela vai cuidar para que a terra não seja invadida. Né? Não é bobo? Vai começar a buscar crédito para melhorar a terra, para deixar para a família, porque agora ele tem segurança de que a terra é dele. E ele saiu do jugo do MST. Porque o MST, ele escravizava a pessoa. Né? Aí você tem o Auxílio Brasil, mas o Auxílio Brasil não é igual ao Bolsa Família, que você fica a vida inteira. E, tipo assim, quanto mais filho eu tiver, melhor. Então, vamos botar filho no mundo para poder ganhar dinheiro. O Auxílio Brasil incentiva o emprego. Se você ganhar um emprego, você ganha um prêmio. Aí ele fala, eu quero ganhar emprego. E outra, você dá treinamento, subsídio para ele poder ter um trabalho.
ter uma profissão. Aí, violência contra a mulher. A gente estava conversando aqui fora com a Cíntia e a Cris. O que faz a mulher se submeter à violência? Talvez tenha uma pequena parte ali que fala, não, eu gosto de apanhar mesmo. Tem de tudo na vida, né? Não, Adriana? Adriana é delegada de mulheres. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, nem homem nem mulher. Mas por que a mulher se submete a isso? Bom, por que acontece? Porque o homem é mais forte que a mulher. Então, a mulher bater em homem é um pouco mais difícil. Mas, pela questão biológica, a mulher acaba apanhando. Por que ela se submete? Por alguns motivos. Ela não tem, normalmente, recurso e dinheiro para poder sair de casa. Então, o governo Bolsonaro falou, para poder tratar a violência contra a mulher, vamos ajudar a mulher a ter uma profissão. Aí fez uma grande parceria com o SEBRAE e o SESI e Senacs, de profissionalizar a mulher, dar curso de confeitaria, de pedicure e manicure, etc. E aí ensinar para ela, tá bom, agora você tem uma profissão, como que você faz para isso começar a gerar dinheiro? Ensina negócios para ela. Mas para ela começar, precisa ter dinheiro, dá crédito facilitado para a mulher. E cria uma política pública que realmente faça sentido para a mulher ganhar sua autonomia financeira. Mas aí falta autonomia psicológica. Porque tem mulher que está tão fragilizada que ela fala assim, mas será que eu vou conseguir? Aí você começa a incentivar a mulher, porque tudo o que deu errado no mundo em relação às mulheres foi o feminismo. Você tem que se empoderar. Você não precisa do homem, para nada. Você não precisa estar bonita. Não se cuida, não. Por que a mulherada da esquerda é feia e nós somos bonitas? Gente, porque elas não se cuidam. Por que elas não se cuidam? Porque você não precisa se cuidar. O homem tem que, se ele te quiser, ou a mulher, né, sua namorada te quiser, é do jeito que tem que ser. Cabeluda, né, cabelo todo desgrenhado, gorda. Tem problema ser gordo? Não, mas a pessoa, ela vai ficando, ela vai se largando. Roupa tudo desgrenhada. Quanto mais feia ficar a mulher, mais ela vai ficar, segundo elas, empoderada. Segundo a minha opinião, ela vai ficar dependente de uma violência, ela vai desconectar com a família, ela não vai ter autoconfiança, não vai ter presença, não vai conseguir... É difícil você ver uma feminista, gerente de uma grande empresa, né, diretora executiva, porque normalmente vem acompanhada de uma fragilidade humana. Então, você precisa tratar isso também. Só que aconteceu um problema. Para a gente poder sair de casa e começar a trabalhar, Cíntia, a gente largou os nossos filhos em casa. Quando a gente tem pai e mãe igual eu, por exemplo, fica um pouco mais fácil. Mas o filho sente falta da gente. Então, essa independência financeira nossa veio com um ônus, que é o nosso filho carente. Aí a gente chega em casa e fala, não, filho, tá aqui um negocinho, começa a comprar um negocinho para ele. Eu cometi esse erro, tá? Não cometam vocês. Começa a comprar a desculpa, né? Me desculpa aqui, toma um negocinho. Comprar a ausência. E aí a gente começa também, além disso, a parar de falar não. Aí vem a Xuxa e fala que você não pode dar palmada na sua filha. No seu filho. Que mané não dá palmada? Meu pai nunca me bateu, mas ele olhava assim, me mijava todo. Minha mãe descia o rei na gente. Né, não, Dri? Braba que só italiana, vixe Maria. Meu irmão apanhou umas 50 vezes de cinta. Gente, morreu não, viu? Tá tudo bem. Aí vem a Xuxa falar que não pode dar palmada. Vem os psicólogos e falam assim, olha, para você falar não para o seu filho, você abaixa no tamanho dele e fala assim, não pode, bebê. Que mané não pode? Não pode, caramba, estou falando que não. Cadê? Não pode mais? Ai, gente, não pode, porque vai mexer com o psicólogo da criança, psicológico. Aí ele não escuta o não em casa, o que vai acontecer, Humberto? A vida vai falar não para ele. Ele não está preparado para escutar que não. Gente, tudo isso é política. Desculpa, tá? Bem-vindo à ideologia marxista, bem-vindo à ideologia de Gramsci, bem-vindo à ideologia de Saul Alinsky, que no primeiro livro dele dedicou o livro ao Satanás, dizendo que foi o primeiro grande revolucionário da história. E vocês acham que tudo isso é coincidência? Ou está tudo conectado? Está
Tudo conectado. Carla, mas isso daí é mania de perseguição. Então tá, então você me diz, na prática, se alguma coisa que eu disse não faz sentido. Os adolescentes estão ou não estão mais fragilizadinhos? Essa geração está muito chata. Mas é culpa nossa. Porque a gente dormiu no ponto, a gente achou que política não era para nós, a gente não fiscalizou, a gente teve que sair de casa para pagar muito imposto, e aí veio todo esse... virou uma bola de neve. E a esquerda, cara, eles são muito inteligentes. E existe um projeto de poder diferente da gente. Porque o comunismo ele é uma casta, né, que vai se beneficiar e empobrece todo mundo. São dois tipos de pessoas no comunismo, né? Os bem pobres, que dependem do Estado e que não vão conseguir reagir. Você desarma a população, primeira coisa que você faz, e depois você consegue dominar, e a casta fica aqui vivendo no luxo e aqui no lixo. Aí tem uns números aí do Auxílio Brasil, da quantidade de CPFs que a gente começou de pessoas que eram invisíveis para o Estado, né, Cabo? Né, Júnior? Combate à pandemia, quanto a gente gastou? Foi mais de 1 trilhão, passou muito mais de 1 trilhão de reais. E aqui vem as principais reduções de impostos para os empresários que estão aqui. Achei importante vocês saberem que esses foram os impostos reduzidos do governo federal no governo Bolsonaro, durante esses 3 anos e pouco. Vou dizer uma coisa, ainda é pouco, mas é um começo. Porque antigamente só era uma crescente, né? E olha só que interessante, reduzimos 7 impostos, mas aumentamos a arrecadação. E o Humberto falou disso ontem. Quer arrecadar mais? Baixa imposto. O Dória, por exemplo, aumentou o imposto sobre venda de carros em São Paulo. O que aconteceu? Queda na arrecadação. Começaram a vender sem pagar imposto. Começou a ilicitude, porque o cara não vai pagar. Um amigo meu falou assim, Carla, eu compro um carro por 100 mil, vou vender por 120, eu tenho prejuízo. Porque eu tinha que pagar 14 no novo imposto do Dória. Mas os meus custos fixos aqui acabou, não vem. Então, o que muita gente fez? Parou de pagar imposto. Quem tirou foto, pode passar? Aí vem a morte da meritocracia, e aqui, mais uma vez, tem a ver com o que a gente estava falando. Aí, ó, é mais sua área, viu, Maurício? Mas aqui a gente tem 2 trans, homens que se declaram mulheres. É engraçado que não tem nenhuma mulher que se declara homem para lutar, luta livre, né? Mas tem um monte de homem que se declara mulher para lutar com mulheres. E a esquerda defende isso. Mas peraí, não é a gente que é machista, sexista, né? Não é a gente, Humberto, não é o Bolsonaro que é, né, Caporeso? Os homens são machistas. Aí esse pessoal que fala que os homens são machistas é o mesmo pessoal que não defende aquela mulher ali, ó. Como é que essa mulher tem condição de jogar com um homem desse tamanho? Como é que alguém tem condição de concorrer com... Coloca lá, imagina o Maurício, desse tamanho, jogando vôlei com as mulheres. Se declarou mulher. Não tem condição. Não existe isso. Mas isso aqui o que é? É a morte da meritocracia. Isso aqui é o ponto final da morte da meritocracia. Enquanto a gente pensa em meritocracia, eles pensam em todo mundo igual. Só que tem um detalhe, tá? Meu corpo, minhas regras. Não é isso que eles falam? Então eu posso abortar. Então tá, eu digo assim, então tá bom, meu corpo, minhas regras, eu não quero tomar vacina. Não, sou negacionista. Ué, não é meu corpo, minhas regras? Então assim, não, tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Nada deles faz sentido. Bolsonaro tem dito muito isso, né? A liberdade é mais importante que nossa própria vida. No momento que a gente começar a perder liberdade, a gente começa a morrer um pouquinho. Vocês lembram quando começou o Fecha Tudo? Não sei se teve aqui em Uberlândia algum supermercado que disse que algumas gôndolas você não podia comprar daquilo ali? Era um produto não essencial. Vem cá, peraí. Vassoura não é produto essencial. Mas se a sua vassoura quebrou dentro de casa, você vai deixar a casa suja, é isso mesmo? Não compra rodo porque não vai mais poder passar pano em casa. Quem que tem que me dizer o que é essencial ou não para a minha vida? E aí, olha só, eu tenho certeza que o que aconteceu com a gente foi o seguinte, a gente passa na gôndola e fala, como assim, não posso comprar rodo?
Tá maluco? Gente, esse povo tá maluco. Mas aí você tá de máscara, você não pode reclamar, porque você não pode se aproximar da pessoa. Fica todo um negócio. Aí você fala, que droga, viu? E passa. No dia seguinte você passa e fala, olha que absurdo. Na quinta vez você passa e fala assim, virou normal. A gente vai se acostumando com um absurdo. Isso é perder liberdade. É que a gente não tem noção do quanto a perda de liberdade afeta a nossa vida no dia a dia. Mas a gente teve uma pequena amostra, não teve? E aquilo ali começou a incomodar. E vou te dizer, a esquerda foi até o limite. Aquilo ali foi um teste. A pandemia foi um teste, para ver até que limite a gente ia, cacheta. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Aí a esquerda voltou. Não duvido que tem outra coisa por aí, não. Alguma outra coisa já pensada por eles. Foi um vírus fabricado. Todo mundo sabe, nasceu em laboratório. Será que escapou mesmo ou deixaram escapar? Não estou dizendo que deixaram escapar, mas tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser pensado. Ah, mas cansa, Carla. Pois é, viver cansa. Criar filho cansa. Criar filho é complicado mesmo. E aí, o que a gente prega, né? Para a gente ter liberdade, a gente tem que ser leal ao que a gente vendeu para vocês. Falei para a Cíntia antes de entrar, o marido dela treina a questão de mídia, né? De venda, aliás. E eu falei, eu quero fazer um curso com ele, porque a política é a arte de vender ideias também. Então, a gente vende uma ideia para se eleger e você tem que ficar de olho se a pessoa que você votou está te entregando o que ela disse que ia te entregar. Porque se não entregou, corta da vida pública. Os caras aparecem ali de 4 em 4 anos. Você lembra do Lula falando? É muito difícil ter que ir de 4 em 4 anos e mentir para as pessoas. Cometer até um ato falho, né? Mas é isso que a gente precisa. Lealdade. Mas, Carla, lealdade ao governo? Não, ao país. Ao governo, às vezes. Eu tenho lealdade a esse governo porque eu sei que o governo é leal conosco. No momento que eu perceber que esse governo não é mais legal conosco, eu vou dar um passo para trás. Nossa, Carla, você vai ser traidora? Desde que eles traiam primeiro. Mas eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai trair a gente. Uma certeza, assim, do fundo do meu coração. Então, e eu acho que o brasileiro tem isso muito, assim, com a gente, né? O quanto a gente pensa... O brasileiro não gosta de traidor. Você vê, o Moro, no dia que ele vazou o print do WhatsApp, vocês viram no jornal? Quem estava lá no Jornal Nacional assistindo e viu o print do Moro? Mas todo mundo tomou conhecimento, né? Alguém não sabe do print do Moro? Não. Quando eu vi lá o print do Moro, pô, mas peraí, meu padrinho de casamento vazou uma conversa comigo? Vocês concordam que se o Moro tivesse saído caladinho, sem falar tudo que ele falou, que depois não conseguiu provar, e tivesse sido leal com o presidente, leal com a história dele, ele hoje provavelmente estaria em primeiro nas pesquisas? Uma vez meu pai falou assim para mim, eu estava toda lascada, né? Falei, nossa, eu estou me lascando um monte. Jornal Nacional falando todos os dias de mim. Assim, ameaça de morte, Renan Calheiros me batendo. E assim, chegou, na primeira semana, você fica meio atordoada. Você imagina, onde você olha, está lá sua cara, seu nome. Fica um troço meio assim, né? Eu estava atordoada, meu pai virou para mim e falou assim, filho, olha só, agora você pode não estar vendo, mas Deus usou você para mostrar quem é o Moro. Se fosse uma briga entre Bolsonaro e Moro só, se a gente sempre ia ficar na dúvida quem estava certo. Apesar de que eu não tive dúvida, tá? Eu vi às 11 horas da manhã, às 10 às 11, o negócio do Moro. Às 5, eu fiquei assim meio, nossa, peraí, meu pai e minha mãe se separou, né? Tipo, com quem que eu fico? Aí eu falei, não, Bolsonaro. Vou ser fiel ao Bolsonaro, mas eu vou lá ver o que ele vai falar. Aí eu olhei para o presidente e falei, não, eu confio nesse cara. Porque o Moro, você olha para a cara dele, você não sabe o que ele está pensando. O presidente, eu olho para ele, quando ele está puto comigo, que ele fica de vez em quando, eu olho assim, chega a me dar um negócio na barriga, porque na cara dele dá para ver, Dilson. Ele, não é, o Júnior? A gente olha para ele assim, ele não disfarça. Ah, mas ele devia disfarçar por causa da liturgia do cargo. Tá bom, então vota no Dória, vota no Moro. Vai ser super inteligente, vocês vão ter uma baita liturgia.
do cargo. E ontem o presidente falou assim, eu posso não ser o melhor presidente da história, mas o sistema está sendo dissolvido, aquele sistema antigo do roubo, Outro dia meu amigo falou assim para mim, Carla, ele faz aqueles caminhões personalizados. E aí ele sempre fez caminhão, por exemplo, para Avon, Natura, L'Oréal, Ivete Sangalo, né, os caminhões personalizados para empresas privadas. Nunca tentou o setor público, mas começou a perceber que só perdia licitações. Aí, dia para trás, o Banco do Brasil, com o Ministério da Agricultura, abriu uma licitação para um caminhão verde e amarelo, que vai visitar o Brasil todo, os pequenos agricultores, etc. Aí ele falou, quer saber, eu vou entrar só para ver o que dá. Ganhou. Ele falou, gente, mas eu não conversei com ninguém, não fiz lobby. Ele me contou depois. Carla, eu ganhei. Eu falei, que ganhou o quê? Eu apresentei isso e ganhei. Eu falei, nossa, que bacana. Ele falou, Banco do Brasil, Ministério da Agricultura, não teve nada, não teve uma... Foi por mérito, meritocracia. E aí a gente começa a ver que vale a pena esse governo. Então, assim, quando a gente vê o presidente, vê aquela cara dele assim, outro dia ele ficou bravo comigo, porque eu fui lá no Alvorada, né, e meu pai me levou. Aí, quando ele abriu a porta da biblioteca no Alvorada, ele viu meu pai e falou assim, quem que é esse aí? Tipo assim, porque era para eu ter ido sozinha, né? Aí eu falei, não, presidente, é meu pai, ele só veio me trazer. Aí, eu fui assim, sabe quando você fica até já daquela murchada, né? Falei, presidente, é que eu estou sem carteira, e meu pai veio me trazer, tá? Ele, tá bom, senta aí. Aí, na hora de sair, ele percebeu que ele foi duro demais, né? Ele saiu... aí ele saiu lá e falou, Selva, meu pai, tudo bom? Aí levou a gente até a porta, tal, desceu a escada com a gente, levou para poder corrigir um pouco o que ele tinha feito. Então, assim, mas, ele é um cara que não tem liturgia, gente, do coração mesmo, é isso daí. É muito melhor a gente saber o que a pessoa pensa. Eu prefiro 1000 vezes, Maurício, tomar uma dessa do presidente, mas eu sei que quando ele ri para mim é sincero. Eu sei que quando ele faz uma coisa é sincera. Do que ter um cara que te dá o tapinha nas costas, por trás. Não é melhor? A gente, durante um tempo, achou que é melhor isso, né? Eu prefiro que a pessoa seja educada. Eu não prefiro, Paulo. E coragem. Eu queria falar com vocês sobre coragem. Medo a gente vai ter. Não tem como não ter medo, gente. Tem gente que pergunta assim, Carla, você não tem medo das coisas? Ontem a gente estava falando na casa do Humberto, né? Na época que o Lula estava no Royal Tulip para negociar com as pessoas, com os deputados, o impeachment da Dilma para não ter, eu vi ligações do meu lado de um deputado que recebeu ligação do PT oferecendo uma superintendência da Caixa ou uma do Banco do Brasil se ele não votasse não ao impeachment. Quando o cara era líder, um ministério, né, Júnior? Era assim que funcionava Brasília. Aí a gente pegou e colocou o pichuleco na frente do Royal Tulip, foi uma zona, né? Aí nós ficamos lá na porta, na entrada do Royal Tulip. Aí chega Gilberto de Carvalho, desse tamanhozinho. Dizem que foi o cara que mandou matar Celso Daniel. E mais 11 para a gente não descobrir quem que matou Celso Daniel. Na hora que ele falou do Celso Daniel, assim, perdi um grande amigo, o Celso era um grande amigo. Eu falei, Jesus, como que pode ser tão cara de pau desse jeito? Aí eu virei para ele e falei assim, meu amigo, desculpa. Eu respeito você, mas não dá mais, esse tipo de conversa não pega mais a gente. Eu vou trabalhar todos os dias para tirar cada um de vocês do poder e colocar na cadeia cada um de vocês que acabou com o Brasil. Aí ele falou, não, você não pode falar que é ladrão. Eu falei, o senhor é ladrão, e o senhor vai cair. E eu vou trabalhar para prender o senhor. Não consegui ainda, faz 7 anos. Falta muita calma, 6 anos, foi 2016. Mas como é que um cara desse a justiça não pega? Aí você fala, por que não pega? Porque tem muita coisa aparelhada. Muito. E os caras são bons, eles fazem bem feito. Mata 11 pessoas para esconder a morte de uma. Até o legista morreu. O garçom que estava no dia de onde saiu o Celso Daniel morreu. 11 pessoas desapareceram da face da terra. Então, assim, tem medo? Medo você vai sentir, vai dar aquela coisa na barriga. Mas viu uma injustiça? Não corre, não. E eu vou dizer para vocês, é a sensação mais deliciosa da face da terra. Quando você faz o certo, por mais que aquilo ali possa te atingir, né, Júnior? Aí ficar municiando a pistola dentro do carro e falar, vem, Lula, pode vir, vocês vão ser muito bem-vindos. E pá, eu gostei daquilo ali. Pá. Alguém viu o vídeo do Cabo Júnior?
Tem gente que às vezes viu o vídeo, mas não sabia que era ele, né? Então, foi muito corajoso. Você foi sutil e assertivo. Eu falei, se vier na minha casa, eu vou pregar bala. Mãe está autorizada a pegar minha pistola e mete bala no vagabundo. Como é que fala que vai vir na nossa casa conversar com os nossos filhos, dentro da nossa casa, filho e esposa? Duvido que falaria com meu marido. Duvido. Não é? Sabendo quem ele é, acho muito difícil. Vai lá tentar conversar com o Caveira, bonitão, ver se você consegue. Agora, tentar falar com a minha mãe e meu filho, se tentar, vai levar chumbo. E aí a sensação é muito boa de você ter feito o correto. E aí eu queria abrir para perguntas. Cíntia, vai. Ou colocações. Bom, primeiro é um prazer estar ouvindo você aqui de perto. Tua opinião, eu sou uma seguidora do seu ponto de vista e do seu posicionamento. E trouxe algumas mulheres aqui comigo hoje para estar te prestigiando. São mulheres posicionadas assim como você. E eu queria saber, mesmo estando fora, não sendo apolítica, o que você espera de nós, mulheres, aqui de fora, para apoiar toda essa causa? Muito boa pergunta. Primeira coisa, mulheres, nós somos, em geral, mãe. Algumas não tiveram filhos, mas, em geral, a gente é mãe. Eu cometi um erro com meu filho. Eu tenho isso muito, assim, reservado. Mas hoje eu vejo reflexo nas atitudes dele, que foi da minha falta em casa. Então, a primeira coisa que eu digo, não só para as mulheres, mas para os homens também, cuide da sua célula, que é a sua família. Conseguiu cuidar da sua família? Aí abrange a sua célula para seus vizinhos. Ajuda a comunidade, é uma espiral do bem. O Paulo, por exemplo, falou, a gente tem uma evangelização que a gente faz em umas comunidades. Olha que bacana. Ele cuidou da célula familiar dele. Ou, eventualmente, a pessoa, por exemplo, eu pulei uma etapa, né? Então, assim, eu meio que deixei meu filho ali, mas, graças a Deus, cuidado pela minha mãe e pelo meu pai, para poder buscar uma realização fora política. E minha família virou o Brasil, né? Era São Paulo, mas acabou virando o Brasil. Então, primeira coisa é cuidar da sua família. Observe o que os seus filhos estão passando. Observem seus filhos. Observem seus netos. Eles estão 100% do tempo sendo influenciados. E num momento em que as crianças e adolescentes são esponja. Pois é, tudo bom? Zé Vitor chegou, deputado federal. É naquele momento que, na formação deles, é que vai determinar quem ele é no futuro. A gente estava falando lá fora, se uma menina, 11 anos, por aí, começar a ter problemas de autoconfiança, ela vai se envolver com a pessoa errada, com a amizade errada, pode virar feminista. Quantas adolescentes entram na universidade, toda bonitinha, né? 16, 17 anos, toda filhinha do papai ali, bonitinha, que você passou talquinho, aí começa a não depilar e tal, andar com gente errada, daqui a pouco está fumando maconha, daqui a pouco está votando no PT. É assim que acontece. Se você não deu pertencimento, ele vai buscar na fora. Então, dê o sentido de pertencimento à sua família. Cuide da sua família. Cuidou? Cuide da sua comunidade. E, se você tiver vontade, entre para a política. E tenta fazer do seu melhor sempre. Eu diria que uma das maiores características minhas é a empatia. E eu acho que isso faz quem eu sou. Tem gente que acha que é coragem. Eu acho que não. Eu acho que a coragem, ela vem da empatia que a gente tem com o outro, de se colocar no lugar do outro e falar, eu não permito que façam com o outro o que eu não quero que faça comigo. E aí vem a coragem de você fazer. Então, eu diria para a mulher assim, tenha empatia e cuide da sua célula familiar. Cuide dos seus pais, cuide das suas mães, cuide dos seus irmãos, esteja com eles, porque um dia você não vai estar mais. Um dia, infelizmente, não vai ser possível. Aí você fala, poxa, eu podia ter feito. Quanta gente não carrega consigo aquele... Poxa, não dei atenção para o meu pai na hora que ele precisava. É por isso que eu carrego o meu onde eu vou. Está sempre ele debaixo do braço.
Carla, muito legal te ouvir, porque lava a alma, né? Nesse mundo de mimimi que a gente está vivendo, aí alguém que vai na frente fala isso tudo, parabéns. Agora, uma pergunta. Se as pesquisas falam que o Lula tem aquele tanto de voto e ninguém consegue acreditar, então é uma pesquisa comprada. Por que o Bolsonaro não compra uma pesquisa também? Onde que pega? Acho que ele não tem dinheiro. A gente tem algumas pesquisas do nosso lado. O Paraná Pesquisa, normalmente, tem um pouco mais de assertividade. O problema maior das pesquisas não é a compra não se dá no fato de, olha, apresenta esse resultado e pronto. A compra se dá no fato de que eles querem uma amostragem duvidosa. Estatística é estatística, essa não muda. Mas, quando a gente aprende estatística na faculdade, a gente vê o seguinte: se você só vai ter uma estatística real se essa amostragem for fidedigna. Você pega uma amostragem de 2.500 pessoas, escutou em todos os estados, aonde? Será que não foi na comunidade, perto do tráfico? Aí já acabou. O que eu digo? Na porta da cadeia? Né? Aí é fácil. Na porta da UFO? Se for na UFO, então Jesus, Maria e José. Vocês sabem que eu fiz UFO, né? Eu passei em arquitetura. Na verdade, eu passei, no meio do terceiro colegial, eu passei para artes. Era treineiro, né? Naquela época tinha treineiro. E depois, no final do ano, eu passei para arquitetura. Eram 25 vagas por ano. E eu passei sem estudar. Eu trabalhava, né, com minha mãe e com a Zezé, a esposa do Rama, na Danuta, e em loja, tal. Trabalhei com a minha mãe desde os 13 anos. E com 17 eu passei direto na faculdade. Aí entrei lá. A menininha do papai, né? Papai não passou talco em mim, não, mas assim, foi meio na base da porrada, mas eu era a menininha do papai. Primeira coisa que fizeram na UFO, oferecer maconha. O tempo todo. E não eram só alunos, professores oferecendo maconha, Humberto. Aí eu fui no encontro de estudante de arquitetura em Brasília, cheguei para o professor e falei, professor, é 1h, a gente tem que acordar às 6 para encontrar às 7, para ir visitar o congresso e tal, as obras de Niemeyer, né? Pelo amor de Deus, pede o pessoal parar de fazer festa. Ô, Carlinha, você não está com sono? Eu falei, não, eu estou com sono, mas eu não consigo dormir com esse barulho. Fumam aqui que você dorme. Eu tinha 17 anos. O professor me oferecendo maconha. Aí começou, dos 25 alunos, acho que uns 20 eram homossexuais. Ou estava dentro do armário. Grande maioria. Nada contra. Nada contra. Só que queriam que eu fosse lésbica. Me apresentaram mulheres de todos os tipos. Morena, ruiva, loira, baixa, gorda, magra, japonesa, índia. Teve o cúmulo de eu ir no encontro de Ouro Preto, que falaram assim, ela foi no banheiro, o banheiro era lá embaixo, assim, vai lá e tampa a entrada e fala que ela só vai sair, quase um estupro ali. Eu falei, rapaz, se alguém encostar em mim, eu vou meter porrada. Não, calma, a gente quer te fazer mulher. Gente, olha o nível. Isso em 97. E agora, como é que será que está? Agora talvez não precise estuprar a menina, né? Conversei com a Jessicão. Ela é sapatão. A Jessicão virou para mim e falou assim, Carla, eu com 12 anos, gostava de meninos ainda, e aí uma menina me cantou, e assim, eu como não tinha muita estrutura, muita coisa, ela me influenciou e eu cedi. E ela tinha 17 anos, eu tinha 12. Eu fiquei 4 ou 5 anos com ela, ela me falou. Ou seja, quando a menina tinha 18, ela tinha 13. O que é isso, Adriana? Se não for crime, é o quê? E aí, tá bom, vamos supor que, não, tá bom, elas se gostavam. Não se gostavam. Ela falou, eu sinto nojo dela, eu lembro da forma como ela fez, mas eu tinha que fazer isso para ser aceita. Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, você perguntou de pesquisa, né? Mas o que eu te digo? É que você falou da UFO, né? Na porta da UFO, eu tinha que contar esse episódio. Mas o que eu te digo? Pesquisa, o Lula não tem aquela quantidade de votos. O que existe... Aí você fala, Carla, o Bolsonaro está ganhando? Nas pesquisas reais, ele não está ganhando ainda. Mas tem muita gente que não decidiu o voto. E acho que na hora H vai votar no presidente. Ali, depois o Paulo. Depois lá... ali atrás. Carla, bom dia. Marco Alexandre, do Movimento Aliança Democrática. Ontem eu te vi lá em Ribeirão Preto, nós naquela luta, acompanhando o nosso presidente. Hoje você aqui em Uberlândia, você não para. Quero dizer para você que está quase dando 4 anos do seu mandato e posso falar assim, tanto na sua frente como nas suas costas. Você permaneceu fiel ao nosso presidente,
fiel aos princípios democráticos de direito. Você, assim, né, entre poucos, você realmente sobreviveu e vem sobrevivendo em cima dessa luta dentro do Congresso, né? É um orgulho para nós. Quero aqui, nessa pergunta que eu quero te fazer, porque Uberlândia é uma cidade que nós lutamos muito em 2018, criamos vários movimentos, participamos até hoje de movimentos, somos ativistas políticos, formadores de opinião, mas Uberlândia é carente de representatividade de uma verdadeira direita conservadora, né? E estamos lutando agora para transformar isso numa realidade. Carla, a pergunta é, ainda temos muita calça apertada junto conosco, né? Vestindo a camisa verde e amarelo, colocando aí a bandeira no peito, no ombro, né? E nós temos uma dificuldade grande, porque a nossa opinião, ela influencia pessoas. E nós temos, assim, uma preocupação muito grande em separar o joio do trigo. Queria pedir para você, nessa pergunta, como nós podemos ajudar a nossa comunidade de Uberlândia a entender um pouquinho mais e poder separar o joio do trigo para realmente termos verdadeiras pessoas representando esse país lá junto com vocês, porque mais do que votar no nosso presidente, é trazer com ele outros guerreiros, outros soldados como vocês, que possam fortalecer ainda mais o nosso presidente, né? Então, essa vai a pergunta, como a gente conseguir separar esse joio do trigo? Excelente. Na verdade, isso não tem muito como você forçar. Vai acontecer meio que naturalmente. Na eleição, por exemplo, eu já sabia que a Peppa Pig era uma traidora. Durante a eleição. Mas ela se mostrou depois. Eu vou te dizer o que eu fiz. Eu rezei e foi muito para ela se mostrar. Porque eu achei que ela pudesse enganar durante muito tempo as pessoas. Ela conseguiu enganar ali 8 meses, mais ou menos, né, Júnior? Mas ela enganava até as pessoas de dentro do... Não sei se ela te enganou, Júnior. Você é polícia, né? Era sempre eu. Observe pessoas que falam demais eu. Eu fiz, eu aconteci, eu pensei, eu... Em relação aqui a Uberlândia, o que eu posso te dizer? Olhem quem são os deputados federais já eleitos e os candidatos, o que eles pensam, quais as propostas, mas os já eleitos, se você for votar na pessoa que já é eleita, olha como que ela votou. A PEC do voto impresso, olha como ela votou pela prisão do Daniel, olha como ela votou pelo fundão eleitoral, olha como, se for importante para o seu valor, né? Olha como que ela votou o PL das fake news, a urgência, se ela votou favorável ou não. Olhe se esse PL da anistia, ele trata de liberdade de expressão. A gente tem 70 autores. Um dos autores é o Cabo Júnior Amaral, que está aqui. Olhe como é que esse deputado vai votar lá no PL das fake news. Porque o cara que votar contra um PL desse, ele é contra a liberdade de expressão. Ele não é conservador. Tem que votar a favor ao PL das fake news. Se o cara foi... desculpa, é PL da anistia. Que eu estou com a urgência da fake news. Como que ele vai votar no PL da anistia? Porque se ele for a favor à liberdade de expressão, ele vai votar favoravelmente ao PL da anistia. O PL das fake news já passou a urgência, mas a gente precisa discutir esse cerceamento das informações. Eu ganhei, de ontem para hoje, 26 mil seguidores no Twitter. Vocês também? Eu nunca ganhei mais de 800 mil seguidores num dia. Só no dia que a Anitta me respondeu que eu ganhei 6 mil. A Anitta, com 16 milhões, foi me responder? Trouxa, né? Que bom. Me responda de novo, Anitta, por favor. Teve. A história política é importante, se ela mudou de opinião. Agora, sim, tem muita gente que era esquerdista e fala, caraca, velho, como que eu estava na esquerda? Isso pode acontecer? Pode. Agora, observa, por exemplo, se aquela pessoa apoiava o presidente em 2018, quando que ela começou a apoiar, quando o Moro saiu, se ela bateu, na época da pandemia, se ela bateu, em quem que ela bate, quem que ela defende. E vou dizer para vocês que são de movimento daqui de rua. Não é fácil, tá? Porque não é glamuroso. Não é glamuroso, é dinheiro do bolso, é preocupação, é ataque, é briguinha de intriguinha direita com a direita, um saco, é gente querendo tomar poder, é vaidade. Mas a gente está em processo de aprendizado. A esquerda passou por isso lá atrás. A gente vai passar agora, é um processo de aprendizado. Essa peneira do joio do trigo, ela acontece meio que naturalmente. As pessoas vão te enganar ainda. Moro me enganou. Quantos Moro não enganou vocês? A gente só conseguiu descobrir quem ele era porque ele se mostrou. O exorcista, quando ele começa a fazer um exorcismo, a primeira coisa que ele faz é mostra-te.
Se o demônio se mostrar, ele consegue dominar o demônio e tirar o demônio dali. Mas se o demônio não se mostrar, como é que você sabe quem é o inimigo que você está combatendo? Então, mostra-te. Se vocês quiserem, o Cabo Júnior Amaral, por exemplo, ele pode passar para vocês de Minas Gerais quem assinou a PL. São 70 deputados. O Zé Vitor acabou acho que você não é autor, mas vai votar com a gente, né, Zé? Se não votar, você sabe que você está explodido aqui, né? Já era você. Então, assim, olha como é que votou, mas o Júnior, eu não vou dar o meu gabinete para vocês entrarem em contato, porque eu não sou daqui, mas pede para um deputado, ou o Júnior, ou o José Vitor, para poder olhar como votou, porque a gente tem acesso à votação, quem votou e quem não votou nos determinadas pautas. Carla? Ali, tudo bem? Adir Júnior. Tá com Talvez eu não vou ter oportunidade de fazer essa pergunta antes das eleições, mas te acompanho pelas redes sociais. Pelas conversas de bastidores, do barzinho, do clube, dos amigos, o sonho da maioria dos brasileiros seria uma reforma política. Esse ano, acredito ser muito difícil, mas como, se Deus quiser, o Bolsonaro ganhar a eleição, como teria um projeto para essa reforma política? Dando pequenos exemplos, analisando sem puxar e ser receoso, né? Acre, 3 senadores, São Paulo, 3 senadores. Uma cidadezinha de 2.000 habitantes com 9 vereadores. A carga é muito pesada. Existe um projeto nesse sentido? Existem vários. E reforma política ela é muito abrangente, né? Você tem desde voto distrital até o número de deputados e senadores dentro das casas. O Senado ele é a representação dos estados, independente do tamanho, por isso são 3 para cada. A Câmara de Deputados ela é a representação do povo e deveria ser proporcional ao número de habitantes, mas não é proporcional, tá? Ali a gente tem Câmara e Senado. Só para eu ter uma ideia. Esse projeto foi de Niemeyer. Vocês sabem o que significa a cúpula da Câmara virada para cima e a cúpula do Senado virada para baixo? Alguém sabe? Deveria ser, né? Mas Niemeyer era comunista. Então, a cúpula do Senado é menor que a minoria protegida e a maioria desprotegida. Então, assim, dali você já tira o que Niemeyer pensava. Mas quero te dizer, por exemplo, o seguinte. Eu sou favorável a baixar o número de deputados, de reduzir o número de deputados. Só que, para isso, a gente teria que alcançar uma maior maturidade. Eu, durante muito tempo, fui parlamentarista. Conhecendo o parlamento, eu tenho horror de pensar que pode sair um primeiro-ministro de lá. Porque a grande maioria vota... Olha Rodrigo Pacheco, ele seria presidente do Brasil, e aí? Jesus, Maria e José, me defenda, né? Tudo bem que vocês elegeram ele para não eleger Dilma. Talvez fosse melhor eleger a Dilma. Porque ela não seria presidente do Senado. E a gente estaria rindo, no mínimo, né? Muito das falas dela. Ia ser massa. Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? Voto distrital. Quando eu entrei no mandato, eu era favorável ao voto distrital. Geral. Hoje eu sou favorável ao voto distrital para vereador. Porque eu acho que o vereador, ele cuida da cidade ali. O vereador tem mais a função de cuidar do físico da cidade. É porque a gente tem vereador ideológico. Então, quando você é um vereador ideológico, você quer pensar só em ideologia. Mas o certo é o vereador fiscalizar o prefeito. Né? E para isso você não precisa de muita gente, poderia ser menos gente. Tem algumas cidades que deveria ser voluntário, vereadores voluntários. Vereador distrital. Mas, por exemplo, o deputado estadual ele pode até ser distrital, porque o deputado estadual até cuida um pouco da região, mas ele é mais ideológico, é mais lei. Tá? As leis do município são mais físicas, de infraestrutura. As leis do Estado e da União já são ideológicas. Então, por exemplo, eu não seria eleita deputada federal se fosse modelo distrital. Porque não existe num distrito, talvez, né, no meu distrito ali, Mariporã, por exemplo, não tem uma maioria de conservadores para me eleger. Então, seria uma deputada federal do distrito de Mariporã, não seria eu. O meu voto é espalhado, é pulverizado, porque ele é ideológico. E como eu acho que Câmara de Deputados é um lugar de ideologia para a gente debater aborto, liberação de drogas, etc., e não deixar isso passar, obviamente, e passar outras coisas como redução do Estado, etc., então eu acho que tem que ser
um deputado federal mais abrangente. Então, você imagina assim, para a gente chegar no nível de fazer uma grande reforma política, a gente precisa amadurecer como culturalmente, entendeu? Primeiro. A gente precisa amadurecer bastante. Por isso que eu acho que nenhuma reforma política passa ali. Nenhuma reforma ampla passa. Próximo. Desculpa se eu te decepcionei, tá? Mas eu acho que eu não vejo maturidade no Congresso. Oi, Carla, bom dia. Mário Quinixala Neto, do Canil do Caçador. Sou coordenador do ProArmas e eu gostaria, que você falasse um pouquinho para a gente sobre as armas, mais especificamente para os CACs. A PL 3723, a gente não tem muita expectativa com ela. Se ela não piorar, ajudar muita coisa, eu acho que não vai. A maioria dos decretos do Bolsonaro foram derrubados, não trouxe realmente muita eficácia, E nós estamos fazendo um trabalho de base agora, junto aos municípios e aos estados, para tentar garantir aos CACs o acesso ao porte de armas. O que é a sua visão? O que nós podemos esperar para esse cenário das armas, especificamente dos CACs? Eu sou favorável ao porte de arma com um teste um pouco mais apurado psicológico. Porque a pessoa pode ter todos os requisitos para poder ter posse, ser CAC. O CAC não, o CAC ele já está automaticamente, ele já tem um perfil para ter porte. Essa efetiva necessidade, ela é muito subjetiva. Ela fica muito à mercê do delegado federal que vai julgar aquilo ali. Então, assim, para quem é CAC, eu defendo já o porte. Para quem não é CAC, eu defendo que se avalie não necessariamente a efetiva necessidade, mas mais o perfil psicológico. Porque você ter porte, você pode, às vezes, reagir na impulsividade. Então, a gente tem que controlar a impulsividade, para a gente não ter muito acidente. Mas, em geral, isso reduziria... Você teria, talvez, um pouco mais de acidentes. Existem estudos que aumentam um pouco os acidentes, mas reduzem os homicídios. Tanto é que a gente já reduziu muitos homicídios. A gente tem 600 mil CACs no Brasil. O presidente quer chegar até o final do ano a mais 100 mil, ele falou isso ontem, porque a gente está desburocratizando cada vez mais o processo do CAC. Eu não consegui tirar CAC, tá? Eu tenho porte federal e não consegui tirar o CAC porque eu tive muita burocracia no Exército. Olha que interessante. Porque o lugar onde eu tiro o CAC, não posso falar agora, senão vou criticar a pessoa de lá, mas o lugar onde eu tiraria o CAC... Foi tanto tempo, 6 meses tentando, que eu peguei e falei, vou tentar tirar porte, e tirei muito mais rápido, pelo fato de eu ser deputada federal e pelo fato de eu ter mais de 300 ameaças de morte. Mas na época, agora acho que já passou de 500. Então, o pessoal me ama muito. Então, assim, os CACs, o presidente tem o compromisso dele de desburocratizar, mas a questão do porte depende do Congresso. Hoje, o Congresso não é armamentista, mas ele pode ser. Então, o que eu digo para os 600 mil CACs do Brasil que está aí, nesse vídeo. Se você quiser até mandar só esse trechinho para eles. CACs, votem em armamentistas. E não foca só em um. Divide. Em cada estado, votem em 1, 2, 3. Vocês precisam ter representatividade. Eu estou formando um grupo de um candidato a deputado federal de cada estado que eu vou apoiar. Aqui em Minas eu vou apoiar 2, que é o Cabo Júnior Amaral e o Maurício Souza. Mas, assim, eu estou formando grupos de apoio. Eu não vou apoiar ninguém que seja desarmamentista. Então, a gente tem que buscar esse público. Não é só militar, não precisa ser militar para ser armamentista, mas buscar gente que seja armamentista, porque a gente precisa mudar o estilo do Congresso. Aí eu acho que o ano que vem a gente consegue avançar muito na pauta de segurança pública e de porte de arma. Você... Isso você pode fazer desde já, Mas você tem que pressionar e saber se o cara é armamentista ou não. Gente, não vai reeleger armamentista, pelo amor de Deus, desarmamentista. Reelege quem já é armamentista. E aí tem uma questão também. Você falou da liberdade, dos CACs. Caramba, me escapou. Mas, basicamente, a gente, nesse ano, tentar pressionar e ver quem é desarmamentista ou não. O cara tem que falar. O cara tem que falar, tem que deixar registrado o compromisso dele.
Posso perguntar? Mas se me permite, Carla, só para nós organizarmos aqui, que o papo está legal, e se deixar, a gente vai até às 14h15. Mas em função do tempo, né? Eu vou, então, pedir, né? Tem mais 2 perguntas que já foram solicitadas, se me permitem, então, as 2 perguntas finais, para nós partir para o encerramento. Pode ser, Carla? Por mim, eu queria ficar aqui até esse restinho de ano. Obrigado, Paulo. Carla, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu gosto de perguntas a gente difíceis. se faz essa pergunta sempre, né? Qual que é o nosso plano B se não der certo a eleição do Bolsonaro? Que, assim, não é o nosso desejo, né? Mas não tem plano B. Qual é o nosso plano B? Não temos? Eu queria te dar outra perspectiva. Ó, a primeira coisa que eu queria falar, a maioria do nosso... Alô? Mas esse aqui... Alô? Tá. A maioria das pessoas tem receio... Quem aqui tem medo da urna eletrônica? Eu digo para vocês o seguinte, o Bolsonaro, isso dito dele para mim, tá? Não vai ter fraude. Não vai ter fraude. A gente está com uma equipe, 6 equipes, IME, Instituto Militar de Engenharia, ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutica, tem um outro senhor que pediu ali o microfone depois, então faz ela, depois ele. Vamos tentar 3, Paulo, pode ser? IME, ITA, Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica. 6 instituições, os principais mentes de TI dessas instituições estão trabalhando no TSE hoje em dia. Então, não vai ter fraude. Então, assim, essa possibilidade está exaurida. Então, vamos focar o quê? Nossos esforços em tentar convencer as pessoas. Gente, é fila do pão, é no cafezinho, é no ponto de ônibus, falar com os empregados. Quem aqui tem empresa? Quem aqui é empresário? Quem aqui dos empresários tem televisão dentro da empresa, de alguma forma? Tem que botar na Jovem Pan. 100% do tempo. E quando você chegar num restaurante, se tiver na Globo, você fala, meu amigo, por favor, muda aqui para a Jovem Pan, que eu não quero assistir Globo mais, não. Tem que ser assim, porque as pessoas estão mal informadas. Eu encontrei um economista, PhD. Aí eu falei assim, então o senhor deve gostar muito do Paulo Guedes. Ele falou, tal. Aí ele falou, mas eu sou mais social-democrata. Eu disse, mas peraí, então você gosta de política social? Ele é. Eu falei, então qual a política social que o FHC, foi o último presidente seu, fez de bom? Ele abriu a questão das distribuição de terras. Eu falei, ele deu o título? Eu falei, porque o Bolsonaro já deu 340 mil títulos de terra, até o final do ano vai dar 400 mil. Quantos títulos o FHC deu? Aí eu digo para vocês, 340 mil títulos que foram dados em 3 anos é mais do que FHC, Lula, Dilma e Temer juntos. Aí ele pegou e ficou assim, não, mas espera aí, mas tem também a questão das mulheres, né? Bolsonaro é machista. Eu falei, Bolsonaro sancionou 63 leis a favor das mulheres. Muito mais do que todos os presidentes anteriores. Bolsonaro tem 14% de mulheres, 26% de mulheres em cargos de alto comando no governo federal. Mais do que qualquer outro presidente já teve. Na Caixa Econômica, nunca teve uma mulher como superintendente, a gente tem 14 hoje. Aí ele fica assim, não, mas... aí pega outro argumento. Gente, olha só, para a gente vencer, a gente vai ter que ter os nossos números na cabeça. Conhecimento. É com conhecimento e fatos que você vai convencer esse pessoal que eu falei para vocês, alguém perguntou sobre a pesquisa, é esse pessoal que ainda não sabe em quem votar e que vai fazer diferença em votar no Bolsonaro. Tá? Aí tem o rapaz... ela e depois você. Carla, é mais um comentário. Eu defendo, né, todas essas pautas que você falou. Eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, dizer a importância deste momento. Nós não vamos ter tempo agora, né? Agora tem que ganhar a eleição. Esse é o plano B, né? E eu acho que nisso o presidente foi muito inteligente quando ele coloca assim, vencer com os senadores, com o Congresso Nacional, os governadores, né? É esse o plano B, né? Mas ele em primeiro lugar. Então, a gente tem dificuldade de levar esse tema ainda. Nós tentamos lá na Câmara, né,
ocupar esse espaço, levar uma pessoa para falar de conservadorismo, uma pessoa que dá palestra internacional, daqui também, com essas pautas, né? Chamei o Caporeso e a Janaína, foi um alvoroço tão grande que a pessoa recuou, né? Porque eu falei, nós temos que começar a ocupar esses espaços para falar disso. Então, isso que você está fazendo aqui hoje, né? Você deve fazer em todo o país, mas tem que ser feito mais vezes por mais pessoas. Porque quando você vai, eu fui em vários eventos com o presidente, com os ministros, quando você escuta, porque a mídia não fala, né, só a Jovem Pan, você fica encantado com a fala de cada um. Você fala, gente, é isso mesmo, né? Concordo com tudo. Então, o brasileiro precisa estar ouvindo isso, né? A sua fala, né, que é perfeita nesse sentido. Então, nós temos que nos multiplicar mais. Né? Agora não vai dar tempo, porque a eleição está aí, tem que ganhar, mas depois, né, sair pelo país, todas as pessoas que estão aqui são formadores de opinião, têm uma potência para estar fazendo isso nos seus lugares, né, e trazer vocês sempre para estar divulgando, esclarecendo, né, o que é o conservadorismo, o que são essas pautas. Porque é muito importante, as pessoas se identificam, concordam, né? Eu faço isso com a minha assessoria, todos lá assim, né, não imaginavam o tão bom que é, e fazer isso com todos os brasileiros, né? Então, só te agradecer, que você continue, como é uma missão, né, não é só o poder, então, continue convencendo, né, todas as pessoas que é o melhor para o nosso país. Tá bom? Obrigada, Gláucia. Eu tenho ido a muitos estados para poder falar. Está sendo feito eventos como esse no Brasil todo. Mas, assim, eu vou te dizer, eventos como esse trazem... Por que é bom eventos como esse? E acho que o pessoal que é daqui de Uberlândia, você que é ativista daqui, por que é bom? Porque vêm os formadores de opinião, e esses formadores de opinião fomentam isso fora. Escutam a importância desses temas e fomentam fora. Mas como é que a gente chega nos de fora? Gente, é trabalho de formiguinha. É entrar num táxi ou no Uber e conversar com o taxista, conversar com o Uber, entendeu? É assim, eu tenho certeza que você faz isso. É o chato, né? Que bom, que bom. E aí, eventos como esse são muito bons, mas vocês podem fazer com o pessoal de Minas. Traz o Cabo Júnior, faz uma rodada de deputados federais e candidatos para vocês conversarem. Façam uma sabatina dos candidatos. A gente tem outro candidato aqui, que é o Caporeso, pré-candidato a deputado estadual, que é quem eu vou apoiar aqui no Triângulo Mineiro, e espero que ele... Eu acho que você vai ganhar, se Deus quiser, você é um menino bom. E aí ele vai fazer dobradinha com o Cabo Júnior. Então, assim... a gente precisa eleger deputados federais, senadores, deputados estaduais, a gente não pode esquecer. Essa eleição tem muita coisa, então é um trabalho dobrado. Então, assim, pegue os candidatos a deputado estadual, faz uma sabatina, pega os deputados federais daqui da região, faz uma sabatina. Eu sei, por exemplo, que o Caporeso veio para cá, para a região de Uberlândia, porque o Cabo Júnior abriu um escritório aqui em Uberlândia e colocou ele aqui. E aí o Caporeso, no ano de 2020, falou, eu acho que eu posso sair candidato, o que você acha? Vai. Aí ele virou vereador. Agora já vai para deputado estadual, porque o lugar de pessoas ideológicas não é na Câmara estadual, municipal, não é na Câmara de Vereadores. É em lugar onde leis mais ideológicas são debatidas, entendeu? Então, quando a pessoa tem um perfil mais ideológico, deputado estadual ou federal. Quando a pessoa tem um perfil mais de cuidar da saúde daquela localidade, da população dali, aí é vereança. E tem gente que quer ser vereador... Aí fala assim, e tem capacidade, e tem perfil para lidar com vereança, com a comunidade, mas acha que o poder é maior no Estado, ou federação, e aí já pula uma etapa. É o seu terceiro mandato, por exemplo, você deve ter um perfil de vereadora, para depois, de repente, tentar conseguir um executivo. Né? Uma coisa que vocês precisam começar a discutir já, assim que acabar a eleição, é quem vai ser o próximo prefeito de vocês? Desculpa, vocês vão deixar sempre na mão do Adelmo Leão? Na família? Não pode vir gente nova, sangue novo? Eu não sei se o Adelmo Leão é um bom prefeito ou não. Enfim, não me cabe, né? Eu não estou aqui há muitos anos. Mas, assim, até tinha um bom relacionamento com ele, tenho um bom relacionamento com ele. Mas, assim, será que não é hora de testar alguém novo, um empresário, alguém que pense com criatividade, alguém jovem, né? Então, e aí começar a trabalhar isso.
começar a angariar apoio para essa pessoa e trabalhar isso. E aí tem você, por último. É o seguinte, meu irmão, ele é empresário lá em Passo de Minas, no ramo do campo de imobiliário e incorporadora. Ele é um grande admirador seu e é um bolsonarista, como diz o nosso idioma lá da roça, do pé rachado. Aí, o pessoal da pesquisa foi lá no escritório dele, infelizmente ele não estava. Aí eles foram recebidos pela secretária dele, que é petista. Aí ela se declarou que era Lula e tal. No final da pesquisa, eles perguntaram para ela quem da família dela, amigo, parente, que era um petista, para eles ir atrás fazer entrevista. Então, eles estão fazendo entrevista dessa forma. Eles estão buscando, eles perguntam, você é petista? Quem? Irmão seu, fulano que é. Aí eles falam, aí eles ganham mesmo. Aí, nem o capeta não chega, não tem isso. Alguém aqui já respondeu pesquisa? Algum de vocês já respondeu? É incrível. Você não vê um conservador que tenha respondido pesquisa eleitoral? Então tem alguma coisa estranha nessas pesquisas, entendeu? Paulo, eu queria que você fizesse uma pergunta final. Humberto, não vai perguntar nada? Na verdade, cara, eu ia perguntar sobre a urna eletrônica, você já deu uma explanação legal. Eu quero, na verdade, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, uma gratidão muito especial, viu, Humberto Carneiro, a você que possibilitou que a Carla estivesse aqui hoje, foi convite do Humberto, né, foi sugestão do Humberto, convite do Humberto, muito obrigado. E quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, né, que usou da sua parte da manhã para estar aqui conversando um pouquinho sobre todas as coisas, mas especialmente sobre política. A minha geração, eu vou falar de mim mesmo, viu, Dilson? A nossa geração falhou. Nós falhamos. Não é todos, não, é lógico. Mas, viu, Maurício, a nossa geração não se interessou por política. Até era bonito você falar que não gostava de política, que você não queria discutir política. E aí, aconteceu o que aconteceu. Então, especialmente para vocês mais jovens, se interesse por política. É importante nós conhecermos e entender, porque é um político que vai definir o seu sistema de saúde, é um político que vai definir se a sua escola, de que forma que vai funcionar, se a sua rua vai ser asfaltada ou não, enfim. As decisões políticas afetam, como já foi dito aqui nessa manhã, diretamente a nossa vida, mas especialmente a vida dos nossos filhos, e do meu caso, a vida dos meus netos. E eu estou preocupado com isso, né, com a sequência disso. Então, Carla, muito obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Carla. Gratidão imensa mesmo. E fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né, Capureza? Deus nos abençoe. Pessoal, uma última coisa. Não esqueçam de orar. Não, viu? Porque uma coisa que eu ia falar, essa luta, essa guerra que a gente está vivendo, ela é espiritual. Então não deixem de orar pelo presidente, pelo Brasil, não.